Acho que vai dar certo. Bom, meus irmãos, vamos lá, vamos ao estudo, né? Deu tempo de todos pegarem aí o Evangelho no capítulo 6º, né? O Cristo Consolador, parágrafo 7, né? Nós vamos dar só uma recapituladinha aqui, né? Nós vimos, assim, um capítulo... Nós começamos, né, no capítulo 5º, Advento do Espírito de Verdade. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazia a verdade e dissipar as trevas, né? Então veio Jesus nos mostrar o caminho, a estrada, né? Veio trazer para nós, através dele mesmo, a caminho, né? Ele juntamente convidando os apóstolos, né? Caminhando junto com todos, ensinando, mostrando, né, o caminho. Ele veio mostrar o caminho que nos leva a Deus, né? Mostrando ali como se fazia para chegar até o caminho que nos levasse a Deus. E esse caminho, ele diz que era suave, né? Desde que nós aceitássemos, a receber o nosso Pai, né? Ele falou que esse caminho era estreito, que larga era outra porta, né? Mas que o caminho de Jesus, que o caminho de Deus era um caminho estreito, que não caberia muitas as coisas, que nós deveríamos deixar de lado muitas as coisas que nós fazíamos. E se a gente aceitássemos esse caminho e que nós, logicamente, nós poderíamos passar por esse caminho e poderíamos então passar por essa porta e, né, poderíamos achar o caminho de Deus. E falou para nós que então nós não estávamos mais perdidos, que agora então nós tínhamos uma herança, né? E com essa herança ele poderia ir embora, que nós não estávamos mais perdidos. Aí falou para nós que nós já não estávamos mais nas épocas, né, dos apóstolos, que e nem nós não estávamos mais, nós não estávamos mais na época dos apóstolos, né? Porque não precisaríamos, né? Porque ele já tinha vindo e já tinha explicado, não tinha explicado tudo, porque ele falava por parábolas, mas que em breve ele iria embora, mas ele enviaria um outro consolador que viria ficar no lugar dele e explicaria tudo aquilo que ele não poderia dizer, que ele estaria dizendo por parábolas. Então, uma licencinha, tá, minhas irmãs? Hoje eu tô meia rouca, né? Me desculpa, não sei porquê. Desse é o tempo. Então, minhas irmãs, também sinusite também, como eu faço hidroginástica à noite, eu acho que é isso. Então, eu acho que... eu acho que a gripe é isso. Então, ele fala por parábolas, né? Ele dizia por parábolas algumas coisas. Então, como ele diz que iria voltar mais tarde, iria explicar tudo, então ele fala que enviaria um espírito da verdade, e esse espírito da verdade, né, ele iria contar tudo e iria esclarecer tudo. E esse espírito da verdade seria chamado de o espiritismo.
que o Espiritismo nos esclareceria tudo. O que seriam essas verdades? Essas verdades seria que eram as parábolas, né? Estariam escondidas, embutidos naquelas parábolas, né? Que ele contava, aquelas histórias que ele contava, né? Por exemplo, ele não podia contar, por exemplo, o que seria o céu, por exemplo, né? O que estaria lá no céu, por exemplo. Se ele fosse falar do céu, ninguém acreditaria. Ai, por como que ele ia acreditar? As pessoas acreditariam que ele estaria falando do céu naquele momento, porque se ele estaria falando da casa dele, por exemplo, como que ele estaria falando de um lugar se ninguém estaria apto a entender? Não daria. Para ele falar de um lugar que ninguém conhecia, nem nunca ouviu falar, então eu teria que, assim, fazer um lugar assim, as pessoas pensar num lugar, na imaginação delas, um lugar que poderiam ser desenhado por nós, né? Por exemplo, quando nós queremos falar de uma coisa para uma pessoa, a gente não conta uma história, a pessoa que está ouvindo do outro lado não fica assim imaginando, pensando, imaginando. Vamos mais longe ainda. Quando você quer contar assim uma receita de uma comida, por exemplo, olha só, que a gente é mais fixado em comida, a maioria de nós. Quando você quer contar uma receita saborosa, por exemplo, a gente começa a contar, ó, hoje eu vou fazer uma determinada comida. Aí a gente começa a dar detalhes dessa comida. Vai te batendo assim que você tá aqui do lado de cá. Você começa a imaginar aquela determinada comida, aquela determinada misturinha que a gente imagina. Vai lhe dando uma fome. Vai te imaginando mais ainda, vai aprofundando mais ainda, vai te dando mais fome ainda. Você vai enchendo a boca d'água, vai imaginando mais forte ainda, vai te dando mais fome ainda. Aí você fala assim, não, chega, 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 porque eu não estou aguentando mais, de vontade. É bem assim que funcionava com Jesus. Jesus imaginava nas suas historinhas que ele contava para nós, meus irmãos, era tamanha a grandeza de Jesus, era tamanha a veracidade das histórias que Jesus contava, meus irmãos. Na hora que ele fazia aquelas rodinhas das pessoas ali do lado, era tão grande, era tão forte a vontade que Jesus passava para as pessoas, das coisas do céu para as pessoas, que as pessoas tinham vontade de ir. Eles tinham vontade de ir para lá, de passar, de fazer uma passagem, assim, abrir uma passagem e ir, atravessar. Então, tamanha era a vontade e a necessidade que Jesus punha no coração daquelas pessoas, que elas tinham tanta vontade, elas tinham tanta necessidade, meus irmãos, de atravessar. Mas Jesus punha no coração daquelas pessoas que não era hora também, que eles teriam que esperar e que ele precisava ir embora e que
mais tarde, ele enviaria alguém que voltasse ali para poder ajudar. Mas Jesus também explicaria que iria embora, meus irmãos, mas que iria embora, mas deixaria no seu lugar um espírito da verdade. As pessoas falaram assim: não, mas como o senhor vai embora, Jesus? O senhor vai embora e nós vamos continuar aqui tristes, sofrendo, porque o Senhor veio e mostrou uma verdade para nós e mostrou também que o Senhor é a nossa consolação e agora o Senhor vai embora. Não, como é que faz? O Senhor, a gente vem de longe aqui, ficar aqui junto com o Senhor. E o Senhor me fala que vai embora de novo. Não, o Senhor não pode ir embora. Nós, o Senhor vem, cura, né? Olha aí, tantas pessoas que o Senhor traz cura que a gente nem quer largar o Senhor. Mas aí Jesus fala: não, mas vocês precisam ir embora, né? Vocês não podem ficar aqui, né? Eu também não posso ficar, eu também tenho que ir, porque eu não sou daqui, eu preciso fazer continuar a minha caminhada, eu preciso buscar mais pessoas para continuar explicando, continuar buscando mais pessoas para a casa de meu pai, né? Aí ele fala, e quando ele estava lá na família dele, lá na casa dele, lá onde a família também morava, né? A família vem buscar ele, ele fala também, fala assim: é minha irmã, viu, meus irmãos, minha irmã que eu tô falando é minha irmã de sangue, minha irmã querida. Ela tá meio doentinha, tá saindo de uma doença muito grande. Ela teve depressão profunda, mas ó, Jesus, Deus, nosso Pai é muito grande, muito, nossa, muito tudo. E ela tá bem, viu? Ela tá, graças a Deus, se recuperando bastante. Ela já tá até dando umas caminhadinhas. Caiu, quebrou a perna, mas já tá bem. Ela já tá conversando. Aí ela teve muito magrinha. Ela teve com 35 quilos, agora ela já tá com 42. Ela tá bem mesmo, graças a Deus. Nossa, eu tenho vontade de chorar quando eu falo nela, quando eu tão feliz que eu fico dela tá bem. Então, meus irmãos, isso já é um milagre de Deus, né? Que faz nas nossas vidas, né? Porque a gente acredita, a gente luta e a gente vê também o que Deus faz na vida da gente também, né? Porque eu vi ela já desencarnando e agora ver ela assim, só Deus mesmo que está aqui do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. E a gente sabe que a vida continua, né? Mas a gente sabe também que a luta é aqui, né? Que a gente precisa viver aqui e continuar buscando melhorar aqui, né? Sabemos que melhoramos de lá também, mas a luta maior é aqui, né? Os erros e os defeitos precisamos consertar no corpo físico. Então, meus irmãos, continuando, né? Jesus era grande, era maravilhoso, então ele precisava continuar a meta dele. E a meta dele era alcançar até chegar, infelizmente, na cruz, né? Chegar na cruz, porque ali seria então o final de tudo. Mas o final de tudo seria mostrar para nós que a vida continuava, né? Não existia morte e que ele retornaria após 3 dias para mostrar para nós que a vida continuaria e que ele retornaria novamente e deixaria conosco o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Então ele vem mostrando para nós, né? Veio falar através de Maria Madalena, ficou aqui 40 dias conosco, né? Mas ele continuou mostrando para nós que continua sendo médico divino, né? Nós vemos aqui que ele fala que ele vem instruir, consolar os pobres deserdados, né?
que elevem a sua resignação a um nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas, né? Olha só, que passem as suas dificuldades, seus sofrimentos, né? Porque vocês não estão chorando à toa, nós não estamos chorando à toa, nós temos um motivo, por isso é que nós temos que resignar, ou seja, o motivo o Espiritismo vem explicar, que são de vidas agora presente, né? Se não é dessa vida presente, se nós não fizemos nada, né? Se nós temos certeza que daqui nós não fizemos nada, que nós não lembramos de nada que fizemos, então com certeza podemos buscar alguma coisa que fizemos de outra vida passada, né? No nosso passado que nós não lembramos, que é muito necessário saber que na nossa vida presente, quando nós retornamos aqui, ao nascermos aqui no corpo físico, nosso Pai Criador, na sua benevolência grande, na sua misericórdia grande, Ele faz passar um véu do esquecimento para que nós não possamos lembrar do que nós fizemos no passado, para nos dar a oportunidade de nós retornarmos novamente e podermos no nosso subconsciente só lembrarmos, no nosso subconsciente afirmam de nós não podermos atrapalhar a nossa mudança, né? Aqui, a nossa oportunidade de retornar e refazer do começo aquilo que nós precisamos modificar. Ou seja, já pensou se a gente olha para a cara de um filho e lembrar que a gente o assassinou ou ele nos assassinou? O nosso esposo, a nossa filha, o nosso filho, que a gente já havia convivido com eles antes, ou coisa parecida. Deus que me livre, nós lembrar de umas coisas dessas horríveis. Não é possível. Se a gente lembrasse da dor que isso foi, a gente não aceitaria nunca o nosso irmão. Se a gente fez isso com ele ou ele fez isso com a gente. Não, a gente não lembra disso, não podemos lembrar. E outra coisa, e não foi nessa última vida, foi em várias outras vidas passadas que Deus já colocou assim um curativo bem grande, bem, sabe assim, quando a gente põe bastante pedra, gelo naquilo, que é para poder cicatrizar bem, para poder não ter uma coisa assim, não ter nenhum tipo assim de que atrapalhe a próxima oportunidade da gente ter uma reconciliação. Não, Deus sabe o que faz. Se a gente não aceita mudar, é a falta de vontade mesmo, de cada um. Se a gente não aceita reconciliar, não é por conta do passado, é por conta da ignorância nossa de agora. Perdão, meus irmãos, mas eu tenho que falar. É mau caratismo nosso mesmo. Perdão. Mas a gente tem que ser duro, porque a gente tem que buscar. A gente tem que ser forte, porque Jesus não era... Jesus, quando estava aqui, Jesus era firme também. Jesus mostrou para os apóstolos que eles precisavam ser firmes quando eles estavam ensinando, porque não é brincadeira, não é brincadeira. Não, os ensinamentos de Jesus não é para brincar, é para ensinar de verdade. Aí tem um negócio aqui que eu pensei que era bicho. Desculpa. Então, meus irmãos, então quando é alguma coisa assim muito séria que precisamos falar, nós precisamos ser firmes. É porque eu estava mexendo com a tinta
E deve ter espirrado. Então, meus irmãos, a gente precisa ser firme, firme, mas firme mesmo nos nossos propósitos. Mas, ó, tem gente que fala de crente, eu não tenho nada contra crente, não. Muito pelo contrário, eu amo eles. E tem uma, então, que eu adoro. Eu gosto tanto dela, eu gosto de ouvir ela demais da conta. Quando eu abro o YouTube, eu adoro, mas não vou falar que eu não vou puxar sardinha para ela, não. Mas eu amo essa menina. Ai, eu gosto demais dela. Demais. Um dia eu quero encontrar ela, mas não sei se ela vai me aceitar por eu ser de outra doutrina, né? Eu aceitaria ela e qualquer outro, com amizade e tudo. Porque eu amo todo mundo, não tenho nada contra ninguém, não. Eu aceito meus irmãos com todo amor. Porque a doutrina espírita ensina que a gente não tem que ter nada contra ninguém, não. Todos somos irmãos e todos temos um caminho que temos que seguir com muito respeito. Mas essa menina, ela é companheira de YouTube. Mas eu gosto demais dela. Eu acho ela muito verdadeira, sabe? Mas, assim, eu tenho uma amizade tão grande por ela, não sei porquê. Eu acho que é coisa de espírito mesmo. Foi com o jeito dela. Então, não tem nada contra ninguém, não, meus irmãos. Mas, assim, tem gente que fala, nossa, ela parece crente. Não, isso não tem nada a ver com crente, não, Jesus. Não. Jesus é crente em Deus. Todos somos crentes em Deus. Todo mundo é crente em Deus. Olha, todo mundo. Eu adoro meu cabelinho assim do jeito que tá, minha roupa assim do jeito que tá, mas é porque a gente vai ficando de idade, a gente tem que tampar as rugas. Aí você vai sair aí com as rugas aparecendo? Não, né? Brincadeiras à parte, tá, minhas irmãs? Tem nada a ver, não, tá? Então, meus irmãozinhos, isso não tem nada a ver, é brincadeira minha, tá? Vaidades à parte que a gente precisa também deixar de lado, né? Porque não tem nada a ver. É coisas que a gente vai largando de lado, né? Que não tem nada a ver, vamos só trabalhando aquilo que é mais importante na gente, né? Que a gente precisa mudar, o tempo vai passando e a gente vai deixando de lado um pouco das coisas e vai cuidando só daquilo que é mais importante mesmo, que é do espírito, né? A vaidade vai ficando mesmo para trás. Mas não tem nada contra quem se preocupa em soltar cabelo, né? Em cuidar melhor do corpo. Né? Não tem nada a ver, não. Não tem nada contra, não. Quem sabe um dia até vem a modificar. Por enquanto, ainda não tive vontade, não. Então, meus irmãos, vamos voltar, né? Vamos voltar porque é necessário. Então, nada fica perdido no reino do nosso Pai, né? Os nossos suores, as misérias que formam o tesouro que vai nos tornar rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde os mais dinudos dentre todos nós será talvez os mais resplandecentes, né? Então nós não vamos preocupar com ouro, né? Não vamos preocupar com dinheiro, com coisas materiais, porque aqui Jesus mostra para nós que não é mais importante, tanto que ele mostrou para nós que o mais importante não era os bens materiais. E ele mostrou para nós o tempo inteirinho, meus irmãos, que não era deitar numa cama de ouro, não era ter materiais, coisas materiais, porque tanto que ele andou para o mundo somente com uma túnica, né? Ele não tinha roupas para trocar. Se tinha também, ele trocava, mas era roupa simples, né? Eles não tinha nada a ver.
A gente não via coiseiras, né, com Jesus. Ele não mostrava coisas, né? Então, a gente sabia que ele andava daqui para ali, de um lugar para outro, levando só a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Deus. E ele não mostrava para nós, desde quando ele nasceu, somente simplicidade, né? Ele comia com os ricos, com os pobres, da mesma forma. Ele mostrou o mais importante da família, que a família dele e a nossa seria a mesma. Só que ele teve uma coisa muito importante, meus irmãos, que ele falou da família, né? Que a mais, que a gente comentou ali, mas eu queria ler aqui uma coisa importante, que está no livro, né? Palavras da Vida Eterna. Gostaria de ler esse testemunho doméstico aqui que eu li. Muito importante que ele fala, ó. Galatas 6.0, deve ser versículo 6, parágrafo 10. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Quer dizer, ele estava ali falando com os familiares, né, do mundo, quando a família chegou. Mas a família do recinto também era muito importante, do recinto doméstico. Os testemunhos domésticos eram importantes e a gente precisa entender. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família de nossa fé, mantinham em vista a obrigação inerredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste da significação mais profunda e que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajustes e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na passagem escovada dos atos sociais diante dos amigos que se despendem de nós e depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sobre a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes da superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando
o nosso comportamento entre o bem e o mal. E perdoe se eu li alguns erros, meus irmãos, mas eu quis dizer o que com isso? Com essa leitura. Eu quis dizer, meus irmãos, que o que Jesus quer dizer conosco, que as dificuldades, os sofrimentos que nós passamos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos nossos recintos domésticos, quase sempre, 70% desse sofrimento é dentro da nossa casa, com os nossos familiares, ou seja, filhos, casa, marido, né? Então, é sofrimento mesmo, muitos sofrimentos, né? Então, os outros 30% é lá fora, mas quase sempre é no trabalho, né? Vamos supor que seja 20% no trabalho. E os outros 10%, os outros, não sei, 70%, né, por cento em casa, os outros 20% é no serviço e os outros é na rua, né? Então, mas o da rua a gente não dá muita preocupação, porque no da rua a gente veste uma máscara, né? Para aparecer coisas que nós não somos, né? Que a gente sorri para mostrar para os outros, muitas vezes que não estamos sofrendo, que somos pessoas maravilhosas, que somos lindas, chiques, né? Que é assim que muitas vezes aparecemos para os nossos amigos lá, que são pessoas que muitas vezes são pessoas que nós só aparentamos, né? Mas, na verdade, sofremos e sofremos muito, como qualquer outros, né? E é isso que nós queremos dizer. Que essas pessoas são visitas na nossa vida e nós as tratamos com a maior educação, com o maior respeito. E muitas vezes dentro de casa tratamos os nossos com o maior desrespeito possível, com grosseria, né? Com falta de educação, com rispidez. E nós precisamos mudar isso, meus irmãos. Vamos mudar isso. Que evangelicamente, o que Jesus espera de nós, né? Como se nós podemos tratar alguém com educação lá fora? Como que nós podemos tratar alguém evangelicamente igual Jesus espera de nós lá fora? Sem que a gente não consegue tratar dentro de casa. Primeiro vamos tratar os de casa com amor, com respeito, com educação. Quando a gente começa a tratar os lá de fora com amor, com carinho, com respeito, principalmente quando entramos numa casa espírita, ou num centro espírita, ou numa, vamos dizer, numa casa evangélica, numa igreja católica, quando nós estamos sendo assim, buscando um caminho de Jesus, que nós começamos a modificarmos as nossas vidas. A gente quer mudar. As pessoas lá não conhecem a gente. Aquelas pessoas, a gente chega lá todo dócil. A gente fala porque a gente já foi assim. A gente já chegou lá assim um dia. A gente fala por experiência própria. Olha que eu já tenho um tempo de doutrina. Doutrina, meus irmãos, não na casa. Na casa também. Na casa também, mas eu quero dizer de doutrina espírita no coração. Mas a gente tem e já chegamos na casa, sim.
e queriam ser maravilhosa, mas eu queria ser tudo de bom. Ai, como eu queria ser tudo de bom. Nossa, como eu queria ser isso. E me achando, e começava a me achar isso. Ah, mas eu sou isso. Ah, eu sou assim. Então eu comecei, meus irmãos, a ver os defeitos dos outros, né? E achava que os defeitos que os outros estavam tendo do evangelho era dos outros, não era meu. Aí, quando o evangélico, que lia o evangelho, que estavam lendo o evangelho dentro da casa espírita, ou eu lia o evangelho, eu achava que aqueles defeitos lá que estavam lendo, eu já logo lembrava de uma pessoa. Pensava assim, mas era muito jovem, estava começando, depois eu estava caminhando, já estava no meio do caminho e não tinha melhorado nada, ainda não estou melhorando nada até hoje, viu, meus irmãos? Ainda estou mudando, ainda estou dando transição, ainda estou caminhando, porque isso é gradualmente, viu? A gente está mudando, mas a gente precisa estar sempre mudando. Tá? Não quer dizer que porque eu não tô aqui que eu não tô mudando, eu tô tentando, tá? Tô me esforçando até hoje, mas eu estou forçando a barra e tentando, mesmo debaixo de muita dor, de muita chicotada, e tô indo, viu? Não pensa vocês não, porque o chicote come, tá? De velho, né? As velhos, aqueles que tem que mudar, tem que tentar, viu? Mas não é os outros, é a gente mesmo é que precisa mudar. A gente é que sente essa necessidade, viu? Ninguém vai bater na gente, não. E ninguém vai esforçar na gente, não é Deus que vai fazer isso, não. É a gente que tem necessidade disso. Né? A gente que busca essa mudança, esse melhoramento, viu? E ainda assim, ainda não consegui nada, não. Estou tentando ainda. Então, meus caros irmãozinhos, dentro de casa é uma escola mais, como se diz assim, é, lá fora, lá fora, é uma escola onde você vai sofrer os testes mais fortes. Dentro de casa, você ainda cai, machuca, ainda tem aqueles ainda que te levanta, ainda te dá apoio, certo? Você vai chorar, vão te castigar, mas te dão apoio. Lá de fora não, tá? Então, olha, cuidado. Porque o mundo é uma escola e uma escola vingativa. O mundo é uma escola vingativa. Lembra de Jesus? Jesus sofreu, apanhou e machucou. Sofreu muito. Então é isso que nós queremos dizer, tá? Isso independente de religião. Jesus apanhou e machucou muito. Então é isso que nós queremos dizer, tá? Lá fora o mundo bate, o mundo machuca. Então vamos buscar Deus, vamos buscar Jesus para nós sofrermos menos. É isso que Jesus veio mostrar para nós, um caminho para a gente não sofrer tanto. Então, e Jesus mostrou o caminho, Jesus ensinou tudo, Jesus falou para nós de riqueza, que a riqueza não era tudo, que o mais pobre talvez não tinha nada, mas talvez o pobre que não tinha nada, talvez seria capaz de buscar melhor, porque às vezes ele não estaria preocupado só com a riqueza, né? Talvez ele poderia estar buscando coisa melhor,
né? No caso de Jesus, ele estava mostrando isso. Ele não estaria buscando dinheiro, ele não estava atrás de dinheiro, né? Enquanto os outros estavam buscando. Jesus estava buscando coisa melhor, uma riqueza maior, que não era a riqueza da terra. Então, ele estava mostrando isso para nós. Ele mostrou para nós que a riqueza do mundo é importante, sim. Tanto que ele mostrou para nós, meus irmãos, olha só, não vai parar de trabalhar achando que tem que ficar à toa, não, que não tem que ficar à toa, não. Você tem que trabalhar para você ganhar seu sustento. Cada vez mais, se você ganhou um dinheiro e pode aplicar esse dinheiro numa coisa melhor, e dentro dessa coisa melhor você precisa trabalhar, vai trabalhar sim. Nós temos que trabalhar desde o começo até o fim. Sempre trabalhando, sempre. Buscando seu sustento, buscando sempre melhorar para você e para sua família. O dinheiro é importante, mas só que você não vai trabalhar só para cuidar do seu corpo. Você vai trabalhar para cuidar da sua alma, do seu espírito, porque a sua alma precisa de cuidados. O seu espírito precisa de médico, não é só seu corpo, não. O seu espírito precisa de médico, a sua alma precisa de buscar um médico. Quem seria o seu médico? Nesse meio, qual o médico que você procuraria? Se você fica doente, qual o médico que você vai buscar? Nós vamos buscar o médico Jesus. O médico Jesus, nas nossas preces, nas nossas orações, que ele viria. Ele já mostrou o caminho de tudo, aonde nós buscaríamos tudo que nós precisaríamos. Nós buscaríamos o esclarecimento de tudo que nós precisássemos através do Espiritismo, que nós entenderíamos o nosso sofrimento. E se nós trabalhássemos para isso, entender através dos estudos evangélicos, compreender, entender, instruir-nos através dos entendimentos, dos livros que viriam através do Espiritismo, mas também buscar através da fé, nós também poderíamos tratar a nossa alma. E o nosso médico divino viria nos tratar. Quem seria esse médico? Esse médico é o nosso mestre e médico divino Jesus. Se nós viríamos a ficar doente, quem que iria ser o nosso médico divino? Jesus. Jesus, porque ele fala aqui para nós, ó, sou o grande médico das almas, venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus prediletos. Venho salvar-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos. Pois a mim, vós que sofreis, vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações. Dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpai-dos, sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador,
pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizei estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamais, o Espírito de verdades, Bordeaux, 1861. Bom, meus irmãos, Jesus é o nosso médico. Não era Jesus que punha a mão e curava os doentes? Não era Jesus que curava os leprosos, os canceriosos? Não tinha outro, era Jesus. Era Jesus que fazia os milagres. Por que nós estamos buscando outros? Você que está doente no hospital, você tem câncer. Nós sabemos que é uma doença muito difícil, complicada. Olha, que ainda não tem cura. Entrega na mão de Jesus. Não perde assim a sua fé, não. E não vamos desfazer das palavras do médico, não. Não fica triste aí sofrendo, não. Tenha esperança. Olha, minha irmãzinha, se vai morrer, morre com dignidade, com fé em Jesus. Morre acreditando que Jesus te falou que a vida continua. Que você, se você não for ficar mais aqui, a vida vai continuar. E você vai continuar olhando seus filhos, sua família, trabalhando por elas onde você for. Que não é você que toma conta deles, não. Quem toma conta deles é o nosso Pai. E que o nosso Pai vai continuar tomando conta. Mas outra coisa maior ainda que você não sabe. Quem disse para você que é o último a palavra do médico? Quem falou para você que a última palavra é a do médico? A última palavra não é a de Deus? Deus já deu a sua última palavra para você? Não. Deus mandou nós viver um dia atrás do outro. O médico sabe o que ele fala, porque ele estuda para isso. E na ciência, ele sabe. Mas ele não sabe o que Deus sabe. E ele também não sabe o que Jesus sabe. Vamos acreditar em Jesus. Até o último momento.
Seja firme na tua fé. Ganha outros vigores. Aceita o tratamento. Fica firme. Ajuda a sua família. Seja feliz junto com eles até o último momento. Vamos confiar nas duas coisas. Vamos viver feliz do lado dos dois. Dos dois, não, da sua família. E vamos confiar em Jesus. Até o último momento. Se Ele te disse que seriam os últimos momentos, você vai viver os últimos momentos infeliz do lado deles? Ou você queria que eles vivessem esses últimos momentos infelizes, chorando, ou felizes junto com você? É claro que são momentos tristes, doloridos, mas você vai fazer tudo que tiver no seu alcance para que eles fiquem bem. E você vai viver bem com eles, junto com eles. E viver bem, acreditando também que Deus pode mudar tudo isso a qualquer momento. Mas também, se não Deus não mudar tudo isso, a vida não acaba aqui, meu irmão. A vida não acaba, a vida continua. Não existe morte. Se você passar para o mundo espiritual dessa forma, você só está atravessando o plano físico para o mundo espiritual e vai continuar vivendo. É isso que o Espiritismo mostra para nós. Você só vai atravessar este hospital para um outro hospital. Dormindo, você vai voltar, vai acordar de lá e vai se fortalecer de lá, voltando a ser firme e forte, conhecendo a sua família de lá, trabalhando para ajudar os de cá, a fortalecer os de cá também, e continuar, minha irmã, a viver normalmente, se fortalecer do mesmo jeito, lembrar que continuar a vida do mesmo jeito e lembrar como era a vida antes daqui, como que era antes de vir para cá. Nós vamos lembrar como foi o pedido para vir para cá, como era antes. O mundo para você, como você fez para vir para cá de novo, sua família, como é que era antes. Gente, a gente não pode forçar para voltar para o mundo espiritual. Mas se a gente tiver que passar para lá normalmente, gente, que isso? É o Espiritismo me explicando para nós. Vamos com cuidado, vamos aprender, vamos nos instruir. A vida continua, não existe morte. Jesus está aí e Ele é o grande médico nos orientando. Vamos trabalhar, vamos nos instruir, vamos estudar a doutrina espírita. Vamos entender melhor para a gente não sofrer. Sofrer só o que precisamos sofrer mesmo, mas vamos sofrer assim, com entendimento, né? Mas olha, sofrer sabendo porque sofre é muito melhor, né? A gente saber que estamos quitando uma dívida, quitando vamos imaginar que estamos pagando uma casa para morar, que aqueles pagamentos vão ser quitados, que a gente vai ficar livre daquelas dívidas. Gente, nossa, é muito mais
Nossa, é muito mais saboroso saber disso. A gente fica com pressa de acabar de quitar. Tem um carro, a gente saber que tá faltando poucas parcelas para terminar de pagar. A gente fica feliz de acabar de pagar essas parcelas. Se a gente tem um móvel dentro de casa, uma coisa que a gente está pagando, que está terminando de pagar, a gente fica feliz de terminar de pagar aquilo, para poder a gente comprar outras coisas, que a gente fica quer logo quitar o que tem para quitar, porque a gente quer ser feliz. Não que a gente seja feliz comprando coisas, não. A gente quer ser feliz porque a gente quer ser livre. E a gente só vai ser livre, o nosso espírito só vai ser livre quando a gente tiver quitado todas as nossas dívidas. Nos comentários dos estudos passados, nós dissemos que o nosso espírito, quando a gente teve assim, foi criado, que ao vivermos, ao vivenciarmos, né, o compromisso de vivermos, a gente andamos e andamos por várias, né, a gente, por pequenez, a gente se endividou muito, né, e nessa dívida a gente se manchou muito, se endividou muito. E nessa dívida, a gente agora precisa de se redimir, né? Porque nós precisamos voltar para o caminho reto. E esse caminho reto, a gente precisa, vamos supor, de fazer um certo regime, porque a gente não cabe mais na porta. A porta é estreita e a gente cresceu muito, a gente engordou muito nessa porta larga. E a gente precisa fazer um certo regime, dói. Eu que sei, né? Essa gordura toda, meus irmãos, tá difícil de emagrecer. Então, dói. Fazer regime dói. É difícil. É complicado. Então, desculpa, dói. Dói. Dói e machuca. E a gente não quer, né? A gente não quer, que dá trabalho, né? Mas se a gente fazer devagarzinho, com jeito, meus irmãos, a gente chega lá. Vamos fazer com cuidado, com amor, né? Principalmente dentro de casa. Vamos fazer com amor. Vamos tratar os nossos filhos, nossa esposa com amor, com carinho. Vamos cuidar deles com amor. Vamos tratá-los com amor. Vamos fazer o que tiver no nosso alcance. E vamos cuidar dos nossos amigos, né? Vamos cuidar dos nossos irmãos, daqueles que precisam, dando a mão uns aos outros, né? Daqueles que precisam, gente, né? Não é só dos irmãos de fé, não. Vamos ajudar os caídos que estão lá de fora, aqueles que precisam. Vamos nos ajudar com comida, sim, com água, com roupa, com paletó, com coberta, com aquilo que nós puder ajudar. Vamos ser bons uns com os outros. Vamos fazer o que tiver no nosso alcance. Por favor, só assim a gente vai melhorar. Só sendo bons mesmos com os outros. Porque assim a gente vai ganhar as graças de Deus. E Jesus, meus irmãos, não vamos nos enganar, não. Se a gente quer encontrar o caminho de Jesus, buscar Jesus, não adianta a gente ficar lá dentro das igrejas rezando, não.
Porque antigamente nós queríamos ficar rezando dentro de casa com as continhas. Não adianta a gente ficar rezando, fazendo novenas, não, que Jesus não está ali, não, viu? Vamos parar com isso, porque Jesus não está em novena, não. Nem acendendo vela, não, porque Jesus não fica ali junto com anjos, recebendo nem os espíritos evoluídos, esperando novena junto com o santo, não. Jesus não está ali nas igrejas esperando oração, não. Jesus está lá junto com os doentes e buscando os oprimidos para poder cuidar deles. E é lá que nós vamos achar ele. Viu? É buscando ajudar os outros, é nos hospitais, é buscando ajudar. Se tem uma sopa para fazer em algum centro, ou então indo em alguma igreja que tiver algum bazar para poder vender alguma coisa, vai lá, vende, vai lá, oferece alguma coisa para vender, ajuda a vender, oferece aquele dinheiro para poder ajudar em alguma coisa. Por favor, vamos nos movimentar. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar o nosso próximo. Por favor. Por favor. O dinheiro está muito difícil, meus irmãos, para dentro de casa, tá? Ganhar o dinheiro para a gente. O nosso trabalho está muito pouco para a gente ganhar o nosso dinheiro, para a gente poder gastar. Tá certo. Tá muito pouco para a gente poder, sim, ficar oferecendo para os outros. Então, tem que ser muito pouquinho, seja, para a gente oferecer. Mas quem sabe a gente ir lá fazer uma sopa, oferecer para comprar 1 quilo de batata para levar para a sopa, ou um pouquinho, ou 1 litro de óleo para levar para essa sopa. Será muito? E ajudar nessa sopa? Será que é muito? Não é não, meus irmãos. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Vamos pegar essas roupas que não te usa mais. Sabe aquelas roupas que estão lá no guarda-roupa? Não é as rasgadas, não. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer o que é certo. Você comprou roupa hoje. Sabe aquelas roupas que tá lá no guarda-roupa que você engordou? Ou aquelas roupas que tá lá no guarda-roupa que você falar, não estou gostando mais dessa roupa, mas você não quer vestir. Então, pega aquela roupa, dá num bazar, vende ela pro bazar, mas não pega o dinheiro para você, não. Compra alguma outra coisa, faz alguma coisa para caridade com aquele dinheiro, entendeu? Faz alguma coisa, faz isso, oferta esse dinheiro para Jesus, por favor. Compra cobertor, dá para um pobre. Isso. Compra uma cesta básica com esse dinheiro, dá para uma pessoa pobre, uma família pobre. Faça isso, que o seu coração vai ficar tão feliz de ter feito isso, que você vai se sentir feliz mesmo. Nossa, você não vai ver alegria, não vai acreditar na alegria que você vai sentir. Que essa é a alegria, a verdadeira alegria do Espírito, você vai sentir. Viu? Deus abençoe você, meus irmãos. E você precisa aprender cada vez mais a ser feliz, tá? Porque a felicidade ainda dá para ser vivida nesse mundo. Mas você precisa procurar essa alegria, não na felicidade que está lá à mercê das portas largas, mas uma alegria que você pode ser vivida de verdade e convivida dentro da sua casa. E eu vou te ensinar a fazer o culto no lar um dia desses, viu? Para você fazer o culto junto com a sua família, tá bom? Beijo. Continua assistindo aos nossos estudos, por favor. Eu queria pedir para você, dá um like aí para mim. Se você não quiser assistir, dá uma visualização só, pelo menos um pouco, só para poder, sim, o YouTube me aceitar, porque senão
eles não deixam eu continuar no ar. Tá bom? Muito obrigada, viu? Ficam com Deus. E às vezes você não quer assistir, mas outros querem. Por favor, eu te peço. Muito obrigada. Ficam com Deus. Um beijo para vocês.